Me lembro claramente Ana Paula. que quando era que logo depois do laudo, era que não falava nada, passou 6 meses sem falar nada, eu dizia assim, meu Deus, eu nunca vou conversar com meu filho, porque eu sou uma pessoa que falo muito. Parnamirim, RN. Hoje em dia, meu filho tá pior do que eu, fala pelos cotovelos. Essa fase de dizer assim, eu vou andar tranquilo com meu filho do lado, assim. Dá a mão pra gente ir. Luciano, terapeuta. Nunca passou pela nossa vida, não. Quando ele anda com a gente em qualquer canto, Ana Paula. é segurando firme. E agora que ele tá um pouquinho mais fortinho, tá sendo mais luta. A gente, quando vai pro shopping, a gente tem levado umas pancadinhas, sabe? Ih, tu derramou minhas biloquinhas, cara. Meu filho, assim, eu sempre achei ele uma criança muito independente. Jocelenilson, Ele não teve aquele procedimento padrão de retirar a fralda de uma criança. pai do Elric. Dizem que uma semana sem fralda e tal, não. Ele mesmo tirou a fralda dele. É um menino super carinhoso. Ana Paula. Quando a gente às vezes tá no carro, que eu falo mais alto com o pai, eu tô brigando, conversando alguma coisa, ele, que foi, mamãe? Aí eu, seu pai, ele repete, seu pai, né? Saber que meu filho é uma pessoa que tudo que ele quiser, ele aprende. Agora ele tem que querer. Jocelenilson, Esse é o problema. Ele não quer aprender a jogar xadrez. Ai, agora, né, por enquanto. Abertura. Imagens urbanas de diversas cidades do Brasil. Direção: Cláudio Machado e Laís Castilho. Acessibilidade: Alane Lobato, Adriel Kelvin, Temer Queiroz. Imagens: Joel Cray, Laís Castilho, Jonathan Lins, Wesley Moraes, Eric Henrique, Alex Lobato. Locução: Letícia Sayonara, Cláudio Bazinski. Imagens diversas dos personagens da série. Um cadeirante passeando no bosque. Uma pessoa subindo em frente à fonte. Pai e filho com quilômetros de dor. Em uma cadeira automatizada, o tetraplégico sorriu. Acesso, uma série de Cláudio Machado e Alane Lobato. Patrocínio: Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Lei Câmara Cascudo e Oi Futuro. Quem é o bicho lindo de mamãe? Ana Paula. Tu é bicho lindo ou bicho feio? Bicho lindo. Ai, claro que eu sou bicho lindo. Ó, vai lá com o papai, vai. Toma a blusa, papai te ajudar, te ajeitar. Elric vai para o quarto. Por favor, amor, não deixa ele fazer barulho. Elric ri. Eu sei que é quase impossível. Fui mãe do Érico com 34 anos. Fiz o pré-natal tudo direitinho, nos primeiros meses de gravidez. Tudo bem direitinho como manda a Organização Mundial de Saúde, né? Nos Jocelenilson, 6 primeiros meses de gravidez dele, eu estava viajando a serviço. Ana Paula. Fiz cesárea por conta da asma, que não me possibilitava ter um parto normal. Aí teve um rompimento de um dos pontos e fiquei debilitada. Então assim, eu fiquei, acho que 5 dias depois que ele nasceu, eu não pude mais vê-lo. Eu ficava em casa e o pai é que via até a UTI no Natal, passava pelos outros hospitais de Natal procurando leite materno, né, doação, para dar para ele nesse período que ele ficou. Jocelenilson. Era uma criança muito calma, dormia bem à noite, não era de chorar. Ana Paula. Eu nunca ouvi meu filho chorar. Na primeira infância, assim, logo quando nasceu. Ele não tinha choro por nada. Ele não chorava porque tomava banho, ele não chorava porque ficava com fome, ele não chorava porque estava sujo, ele não chorava porque a gente passava pelo berço, ele não chorava. Com 2 anos e um pouquinho, era o que começou a demonstrar que não tinha nenhum vocábulo. O máximo que ele falava era, quando eu aguava uma planta no jardim, ele dizia água. Mas aí ficava na repetição, né? Água, 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 água. E Jocelenilson. começou a observar algumas coisas, algumas estereotipias dele. E, tipo assim, ele girava muito quando era pequeno, andava um pouco de ponta de pé, que é algumas características que estão dentro do espectro, né? Aí eu fui pra pediatra, o pediatra falou assim, vamos insistir em botar na escola mais cedo? Ana Paula. E quando chegou nos 3 anos na escola, 2 anos e 8 meses na escola, aí que foi que minhas suspeitas se confirmaram, né? Porque eu sou uma pessoa que fala muito, minha família fala todo mundo muito rápido, fala muito. E um menino nesse círculo e não fala nada, tem alguma coisa estranha. Tá debaixo de mesa, não quer ficar em rodinha, fugia muito da sala, não tinha um comportamento típico das crianças da idade dele. A partir de 2 anos e meio, Eric começou a ter Jocelenilson. terapias de forma mais regular, né? Que é fono Ana Paula. e psicólogo dele. Ele começou antes dos 3 anos, essa terapia. E dos anos pra cá, a gente foi vendo algumas coisas que foi melhorando, outras foram aparecendo. Ele sempre teve um hiperfoco. No início da primeira infância, ele amava o Thomas. A gente chegava no mercado, no shopping, era aqueles, aqui em casa tem trem de Thomas para rodar essa carra todinha de Thomas. E agora tá nesse negócio do Nerf, né? Elric em uma loja de brinquedos. E aí, nesse negócio aí, desenvolveu o hiperfoco, do hiperfoco.
Ele chama esse brinquedo umas 800 vezes por dia. Ele corre pelos corredores Ele vê a gente, ele já acorda pedindo, ele come pedindo. e segura o nervo. Ele entra no carro pedindo para ir no mercado, para ir na loja de brinquedo. Ele sonha com esse brinquedo direto. Hoje em dia o hiperfoco dele eu considero essa questão. De Jocelenilson. brinquedo, de uma pilha, um negócio que ele gosta muito. Aí ele quer ter todas, ele tem interesse por aquilo, ele quer aquilo. O que ele pede quando vai no mercado Ana Paula. é o Kinder Joy e as benditas pilhas Duracell, porque agora faz uns tempinhos que ele colocou na cabeça dele que as pilhas Duracell vai trazer o coelhinho da Duracell. Então ele quer todas as pilhas da Duracell que ele vê no mercado, a média, a grande, a pequena, a quadrada, a redonda, não sei o que, todas. Isso é um tormento, porque ele derruba no chão as pilhas depois de 2 dias, começa a sair aquele líquido que é prejudicial. Aí a gente vai guardar, jogar a pilha fora, começa aquele chororô. Minha pilha Duracell! Eu não sei de onde foi que ele surgiu esse negócio de pilha Duracell, mulher. Eu até hoje estou tentando descobrir de onde que veio isso. Jocelenilson. Já o hiperfoco relacionado com o aprendizado está justamente ligado com essa questão do gostar. De, tipo assim, se sentir bem, sentir prazer com aquilo que se aprende. A princípio foi assim, Ana Paula. foi muito chocante para nós. Eu estava passando por outro problema familiar em casa. Toda vez que eu falava do Euric, quando eu soube o áudio, era meia hora falando e mais 2 horas chorando. É um filho que a gente realiza antes mesmo dele vir ao mundo. Ah, vamos botar em tal coisa quando tiver com tal idade, vamos fazer tal coisa quando tiver com tal idade. Ah, vamos... Tudo isso a gente realiza e não se cumpre. Vai passando os anos, aí você vai aprendendo que tem que sonhar os sonhos de Deus e os sonhos dele. E hoje em dia também a gente vive uma geração, vocês que são todos jovens sabem disso, do agora. Tudo tem que ser agora. O menino, por terminar a faculdade com 18 anos, já tem que pensar nos seus próximos 30 anos. E com um filho especial, a gente aprende que o tempo do mundo não é o nosso tempo. Nem que isso demore mais, mas é o tempo da gente e o tempo dele. Quarto do Euric. Sob uma escrivaninha está o Nerf. Gibis. Na cama, uma colcha com desenhos de carrinho. Carrinhos pelo chão. Pouco menos de um ano, ele conseguiu... A gente conseguiu uma terapia chamada terapia ABA, que é uma terapia, um dos ramos da psicologia, né? Que é mais intensivo em casa. Euric entra em seu quarto com Luciano, terapeuta, que passa a chave na porta. Ó, o slime é uma coisa que ele gosta muito, então eu utilizo como reforçador. Tu quer o slime, é? Slime. Eita! Senta aqui com o tio Lu, senta aqui não, senta aqui com o tio Lu. O tio Lu vai dar o slime. Eles sentam na escrivaninha. Muito bem, cara. Tem quantas biloquinhas aqui, Euric? 3 vasilhas com bolas de gude. E aqui? 6, 7, 8. O tio Lu quer 2 mais 2. Ele pega 2 de uma, 2 de outra Quanto é 2 mais 2? e põe na terceira vasilha. Muito bem, cara. Agora o tio Lu quer saber quanto que é 3. Euric levanta. Senta aqui com o tio Lu. Um tangível que a gente chama, que é uma coisa mais palpável, tipo um brinquedo. Mas é interessante que a gente use mais reforço social, como por exemplo carinho, cosquinha. Às vezes eu pisco o olho com ele, então ele gosta da brincadeira. Então, às vezes quando ele faz a atividade certinho, tanto aqui como na escola, aí eu bate aqui, Euric, que legal, aí dou uma piscadela pra ele. Quanto é? 2 mais 2. Ele conta com os dedos. Luciano faz cócegas em Euric. Muito bem, Euric. Ele desenvolveu muito a leitura, a parte de comunicação. Ana Paula. Porque antigamente ele falava, assim, quando ele começou a falar, ele falava, mas ele tinha muito as palavras prontas. Um dia desse a gente tava aqui, ele gosta dessas brincadeiras, esses brinquedos, aí ele, mamãe, o que foi? Vamos para rap gastar o dinheiro de papai? Eu nunca disse isso para ele, que ele ia gastar dinheiro do papai. Mas ele aprendeu, né? Viu assim a conversa e foi. Euric e Luciano. Seja bem-vinda à minha casa. A minha casa. Ele não estabelece um diálogo complexo, de tipo assim, a gente perguntar como foi o dia na escola e tal. Jocelenilson. Mas assim, de pedir as coisas, de falar, falar o que sente. Porque tem muita gente que acha que as pessoas com autismo não têm sentimentos, né? Acho que são as pessoas frias, distantes, mas não. É porque eles, por causa do processo neurológico deles, eles têm dificuldade em expressar ou não sabem expressar esse sentimento. Não necessariamente todo autista é agitado, mas... Euric e Luciano. Ei, tu derramou minhas biloquinhas, cara? É comum alguns autistas serem um pouquinho mais agitados, né? Ter essa questão. Euric, ele tem muito isso, né? Essa agitação psicomotora. Mas também ele é um menino muito carinhoso, né? Ele não tem um questionário básico de Ana Paula. de se perder, de nome,
idade, onde mora, telefone, ele sabe responder direitinho. Se ele antigamente só disse assim, daqui onde eu tô, assim, eu quero buscar água pra mamãe. Nós percursinho de menos de 20 metros, ele esquecia o que era. Hoje em dia ele vai, se eu disser vai, pega a água e traz. Outra coisa, ele quando iria fazer xixi, ele saía lá do cinema até o outro corredor já com o pinto pra fora pra ir pro banheiro. Hoje ele não faz mais isso. Ele sabe que só pode botar o pinto pra fora quando chegar perto do banheiro. Essas coisas que a gente passou, vamos dizer, uns 2, 3 anos tentando explicar e ele não conseguia explicar. Há uma loja de brinquedo, um departamento feito americano, tudinho, e ele não fizer escândalo pra voltar porque não ganhou um brinquedo e saiu até conseguiu. Mas, infelizmente, ele só consegue com ele. E a frustração, ele não pode receber não. Onde ele recebe, não. É uma coisa assim, é mordida, é puxando roupa, é se jogando no chão. Ele ficava pedindo pra ir nas Americanas, então Luciano. ele ia pras Americanas pra ver esse brinquedo lá. E como eu não ia comprar, eu frustrava de propósito pra ele lidando um pouco melhor com isso. Então, quando eu deixava ele pegar no brinquedo, sem abrir, sem danificar, ele ficava brincando. Vamos levar a Nuff, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí quando eu dava um tempinho pra ele, ele dizia, vamos, Eric. Aí às vezes ele não queria ir, mas ele não fazia tanta objeção. Então eu frustrava um pouquinho pra ele ir se acostumando melhor com a frustração. Não pode abrir. Homem briga. Ó, você deixou os brinquedos no chão, ó. Elric e Luciano na loja. Luciano chama Elric. Elric arruma os brinquedos na prateleira. Vem cá, bora. Luciano chama Elric. Vamos tomar picolé. Eu não quero picolé. Então levanta. Ele senta no chão e se arrasta sentado. Luciano o põe em pé. Não, assim não. Se por um acaso ele chegar a se jogar no chão e tal, eu vou precisar conduzi-lo, digamos, pegar ele por aqui. Vamos, Eric, a gente tem que ir e tal, tá na hora. Vamos, tá na hora da gente ir. Chega, bora. Luciano o segura pelos braços em sua frente e caminham juntos em direção à saída. Ana Paula. Eu me aperreava demais quando eu via o povo olhar para ele diferente. Mas foi passando o tempo e a gente foi vendo o seguinte, que eu disse para a Laís que meu filho mexeu com o filho dela porque tem autismo ou não, ela não vai entender do mesmo jeito. Porque para ela não importa os outros, o que importa é o filho dela. Não mais me envergonha como me envergonhava antigamente. Agora me chateia, porque assim, poxa, uma criança não posso entender, mas um adulto podia ter uma visão melhor, né, dessa situação. Infelizmente, o mundo não vai se adaptar ao meu filho, então eu procuro criar meu filho dentro da realidade do mundo, sabe? Eu sou mais pragmático nesse aspecto. Formar ele para ser uma pessoa, Jocelenilson. dentro das suas limitações, o mais independente possível, porque eu não vejo muito movimento por parte da sociedade em querer abraçar as pessoas com deficiência, seja ela qual for. Mas não vamos ficar com esse negócio de coitadinho, de que o bichinho é assim por causa disso. O bichinho assim, sim, ele faz birra, ele morde porque ele tem autismo, e aí? Mas ele vai ter que aprender a parar com isso. Ele vai ter que aprender, ele não vai passar a vida toda mordendo as paredes, mordendo os braços dos outros, de todo mundo. Depois que eu entrou na minha vida dessa forma, eu não vivo só o autismo, eu vivo a inclusão. E independe de ser autista ou não, eu quero a inclusão. O grande problema do autismo, ao meu ver, Jocelenilson. é porque a pessoa que tem autismo, por exemplo, uma criança que tem síndrome de Down, você consegue identificar que a criança tem síndrome de Down. Tem uma deficiência física, você observa, uma criança que é cega e tudo, aí você observa. Então, há uma empatia social maior com essas crianças. Já com o autismo não tem cara, né? Então, as pessoas têm muito desconhecimento. Aí quando vê uma criança surtando, aí acha que a criança está com birra, entendeu? Quando vê um comportamento inadequado, aí a gente tem que explicar que ele tem autismo. Hoje em dia, quando eu vejo uma criança no shopping, em qualquer lugar público, Ana Paula. Jogado no chão, fazendo birra, tudinho, eu só chego e pergunto, precisa de ajuda, mãe? Precisa que eu segure a sacola? Se eu tiver só, e se ela que tiver comportado naquele momento, porque eu não posso ajudar uma criança daquele jeito, com ela também com outro problema, né? Mas se eu tiver condições de ajudar, eu ajudo, porque apontar, todo mundo aponta. É birrento, é má educação, é falta de limite. Jocelenilson. A gente tem as lutas da gente a dificuldade, mas eu costumo dizer que meu filho traz mais alegria para mim do que sofrimento. Mas existem famílias que passam grandes sofrimentos decorrentes do autismo, justamente pessoas que têm filho com um grau de severo, né? Porque o autismo, a classificação dele de leve ou severo, está relacionado justamente com o grau de dependência que a pessoa tem. Se hoje desse arrumou um remédio que Ana Paula. cura o autismo, eu não sei se eu ia querer ir atrás, porque
Eu tenho um filho autista leve. Eu não estou falando das pessoas que têm filho autista grave. Ah, tem uma cura para o autismo. Eu não queria não, porque eu tenho certeza que se meu filho Joselenilson. fosse curado, ele não seria mais o filho que eu tenho. Ia ser outra pessoa. Ele vai ser curado tudinho, mas... Ana Paula. Como assim? A gente não quer cura, a gente só quer que o menino continue estudando, tenha auxiliar, a gente quer que o menino entre dentro do ônibus e tenha a vaga dele para sentar, a gente quer que o menino tenha as medicações que precisa, se precisar. A gente quer que exista um trabalho adaptado para ele. Nós, como os pais e familiares, queremos isso. A gente não quer, porque assim, eu tenho duas irmãs, eu sou eu e mais uma irmã. Eu sou gordinha, minha irmã é magra. Aí minha irmã olha para outra e fala, eu quero que você seja magra igual a sua irmã. Ou quer que sua irmã seja gorda igual a você. Não é assim, cada um tem suas características diferentes, né? Então, cada pessoa é diferente. Minha preocupação com o futuro é que ele seja um adulto só isso. Joselenilson. Porque eu acho que ele vai ser um adulto independente, entendeu? Vai ter seu trabalho, sua profissão, porque ele é meio autodidata. Ele tem uma memória assim muito... Eu acho uma coisa impressionante, sabe? Porque se eu tivesse a metade da memória que esse menino tem, eu acho que eu seria tudo que eu quisesse ser. Em uma área de lazer, Elric e Luciano brincam com a bola de basquete. Elric corre em um gramado. Elric anda de bicicleta. No próximo episódio... No exterior da casa, um local muito arborizado, com bancos rústicos de madeira, onde ele desenvolve suas pinturas e paisagismo. Fazia um bom tempo que eu não pintava. Quando a gente pensa que passou 10 minutos, já se foi 1 hora. É muito gostoso essa... Ele lava o pincel na fonte. Esse ambiente que você se envolve, parece estar em transe. Com as mãos, ele pinta uma tela. As plantas é muito gostoso. Eu aguo todos os dias, acordo 6 horas da manhã para aguar. Todas essas plantas levam 1 hora aguando, e adubar, isso eu faço, e poda. Cuidadosamente, ele passa a mão na raiz da planta, retirando-a do vaso e cortando parte da raiz com um facão. Eu não enxergo, eu uso o conceito que vocês têm. Esse conceito não é meu. Fim.